Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma live aqui direto da redação da Pais e Filhos, com o nosso novo visual aqui pela grande gente. E dessa vez a gente está recebendo a coach Renata Repia. Muito obrigada pela sua presença. O prazer é meu estar aqui com vocês, falando um pouco desse assunto super importante, essas Isso crianças. mesmo. O tema de hoje é como lidar com os filhos sem pirar. Primeiro, isso é possível? É possível, né? O equilíbrio sempre é o indicado. Não tem como não passar dificuldade, não tem como, às vezes, a gente não saber o que fazer. Isso é normal, né? Isso vai acontecer. Tem horas que a gente sabe o que fazer, tem horas que não, mas dá para ter filho sem pirar, né? Muita gente tem, vocês vão ver, é só uma fase, isso passa, né? E se você quer desabafar um pouco, contar um pouco mais sobre o que você está passando em cada fase com seu filho, existe o site Antes de Mim, que é um site feito para as mães e pensado para elas, em que você pode deixar confissões anônimas. Então você pode desabafar sobre qualquer assunto em relação ao tema maternidade, enfim, é para chegar e colocar a boca no trambolho mesmo, sem pudor, porque é anônimo, a ideia não é exposição pessoal, e sim da questão que você está abordando lá. Por isso a gente selecionou algumas aqui para Renata comentar pra gente. Então, começando, meu filho me odeia, não sei onde errei. Meu filho me odeia. Não, seu filho não te odeia. Fica tranquila. O que acontece? É, Muitas vezes o pai não coloca, né? O pai e a mãe eles não colocam limites e o filho tem atitudes que a mãe às vezes tem a sensação de que o filho odeia. Então o limite é uma coisa que é importante. Eu não sei exatamente qual é o comportamento dessa criança e por que essa mãe sente isso. Então eu já logo de início já falo. A melhor forma para a gente solucionar essa dificuldade que o filho tem é você entregar para ele o que ele precisa e não o que ele quer. E um filho precisa de amor. Amor não é ausência de limite. Então, muitas vezes a gente se irrita com os filhos. O filho ele quer você em casa e você não pode porque tem outras tarefas para serem feitas. Então, o que é importante a gente entender? Que eu preciso dar esse amor para o meu filho, eu preciso me comunicar com o meu filho de uma forma amorosa, entender que aquela agressão, que aquele comportamento que ele está fazendo, ele simplesmente quer mostrar alguma coisa. E o que será que esse filho quer mostrar com esse comportamento que não está sendo legal? Muitas vezes a gente exalta mais o comportamento errado do que o comportamento que é bom para ele. E ele começa a aprender que para chamar a atenção do pai e da mãe, o ideal é fazer coisas que ele não gosta, porque quando ele não gosta, ele retorna a atenção. Então hoje eu vejo pais e mães que estão no celular o tempo inteiro e o filho chamando a atenção e o pai não dá essa abertura. Por quê? Porque ele está ocupado com alguma coisa. Então o filho precisa desse tempo. Se o pai está ocupado, está lá trabalhando, fazendo alguma coisa, e o filho vai, tenta chamar a atenção desse pai, dessa mãe, e o pai briga, ele percebe que, bom, brigando, não é o que eu queria, mas eu estou chamando a atenção dele. Então ele começa cada vez mais a ter comportamentos que são inadequados. Sim. Né? E a melhor forma nisso, para entender o que seu filho realmente precisa, ou o que você deve dar para ele, é a conversa? É a conversa, e eu acho que a conversa tem que ser direta. Né? Você perguntar, o que você está sentindo, meu filho? Qual é a emoção que está ali por dentro? Conta um pouco para mim, por que você está assim? Porque aí a criança ela começa a entender qual é a emoção que ela sente. As emoções que a gente não gosta, como raiva, o ódio que a gente sente, o medo que a gente tem às vezes do fracasso, da rejeição, são coisas que a gente precisa aprender a entender, porque isso vai acontecer na nossa vida o tempo inteiro. E se você consegue ensinar o teu filho a entender que o problema é dele, ele está querendo algo que ele não está conseguindo daquele jeito, aí ele vai e deixa aquela situação bem maior do que a realidade, e ele começa a entender qual é essa emoção que ele quer, que ele está sentindo, e como você faz para ajudá-lo a digerir essa emoção. Então hoje a gente pega muitos jovens que estão doentes porque não aprenderam a digerir a emoção quando criança. O pai fala, engole esse choro, né? Fica quieto, não dá escândalo. E a criança não sabe para onde ela põe tudo aquilo que ela está sentindo. Ela precisa aprender a digerir e tirar isso de fora dela. Porque ao longo do tempo, e com os adultos isso também acontece, a gente vai adoecendo.
E aí, quanto antes a gente aprende, melhor para o futuro, né? Melhor, e entender que o fracasso faz parte, que ele é legal, que ele aprende a gente ser melhor a cada vez. A rejeição a gente vai ter sempre, então não precisa ficar com medo de ser rejeitado, mas que isso não é o fim do mundo, e sim, a gente pode ter resultados positivos mesmo sendo rejeitado, né? Isso é importante. É importante, né? Eu às vezes vejo as mães falando, ai, meu filho, o amiguinho te chamou de feio, o amiguinho te chamou de monstro, o amiguinho te chamou de alguma coisa, e a mãe fala, não, filho, você não é. Então, não é para mãe, certo? Existem crianças que têm o padrão social bonito, que a sociedade considera como bonito, e tem outras pessoas que não. Ok, meu filho, essa não é a tua maior força, qual é? Sabe, agora é difícil você falar para o teu filho que ele não é a coisa mais bonita. Eu sempre falei para os meus, eu sou mãe de 2, né? Tenho um casal. E eu sempre falei, você é lindo para mim. Eu amo você do jeito que você é. Para mim, você é lindo. Ai, mãe, mas fulano não gosta de mim. Então, filho, faz parte. Né? Nem todo mundo vai gostar da gente. E tá tudo bem, isso não é o final do mundo. Sim, e é importante, né, até estabelecer essa conversa para você explicar. Eu acho que mostrar um pouco desse outro lado também nem sempre vai ser bom, é importante até para o futuro, para a construção, né? Com certeza. Quando a gente fala desse nem sempre vai ser bom, nem todas as nossas atitudes, elas dão certo. O importante é a gente fazer uma análise da nossa atitude, ensinar a criança, olha, se você fizer isso, pode acontecer isso. E aí, como você vai lidar com isso? Então, é importante a criança ter atitude, mas saber que o resultado nem sempre vai ser o melhor. A atitude é importante e aprender essa análise de risco, né? Porque a criança, ela é movida, se joga, né? Ela é movida pelo impulso, pelo instinto, é uma loucura. A criança não vê perigo. E muitas vezes os pais, a gente acha que está falando com o ser da nossa idade. E não é. Eu me lembro quando meu filho era pequeno, eu falei assim, Arthur, não põe a mão aí que é quente. E aí ele foi pondo a mão, eu falei, Arthur, é quente. Mas ele não sabia o que era quente, né? Então, aprender. Como é que eu não sabia, eu com tantos anos não sabia, que o menino não sabia o que era quente? Não, eu preciso explicar, e às vezes eu vou ter que pôr a mão dele, não precisa ser em algo tão quente, para ele saber que aquilo pode machucar. Então a criança não tem isso, né? Mas eu também não posso impedir a criança de experimentar, porque senão ela vai se tornar um adulto muito medroso. E é importante valorizar muito mais do que o resultado, esse processo de se arriscar, de, enfim, valorizar essa questão de superar os seus medos, os desafios. Essa tua fala é importantíssima, né? Então, se a gente pensar bem, é mais importante a criança perder o medo, entrar na superação, na possibilidade de superação, do que ela não fazer, porque o resultado não está na mão dela, não está na nossa mão. Sempre que a gente vai fazer algo novo, a gente gostaria que desse certo, mas é uma expectativa, e uma expectativa ela pode me gerar frustração. Sim. Então, o que eu tenho que ter é saber que eu preciso entrar em ação, mas que aquela ação pode não gerar o resultado que eu gostaria. E tá tudo bem, né? Eu tenho que fazer o quê? O que eu preciso mudar para conseguir ter o resultado que eu quero? Desejo, então, se isso não deu certo, ok, o que eu tenho que mudar? E não paralisar. E ensinar isso para a criança. Falar, meu filho, esse não deu certo. Como que a gente vai fazer de uma forma diferente? Você acha que como mãe de 2 pode comentar bastante essa confissão que a gente também recebeu? Porque acho que para ser mãe tem que ter o dom da maternidade. E isso eu não tenho. Então, eu por muitos anos também pensei sobre isso. Né? Eu adoro o meu trabalho, mas eu não sei viver sem meus filhos. Eu acho que se minha vida não tivesse os meus 2, ela não seria tão plena quanto ela é. Então, eu não acho que é assim que funciona. Eu acho que existem tipos de mães diferentes, né? Os meus filhos falam que eu sou uma mãe moderna, que eu sou uma mãe descolada, porque eu falo na comunicação deles, da forma deles, eu sempre brinquei muito com eles, mas eu sempre trabalhei fora. Sempre. Então, não é que eu não tenho esse dom da maternidade, não, eu gosto do meu trabalho. Eu gosto das crianças, mas eu não gostava daquela parte prática, acordar de madrugada, trocar fralda e... Eu nunca gostei disso, certo? Mas isso não me fazia uma mãe ruim, e não que eu não tivesse dom para a maternidade.
E os papéis de mãe também são vários, né? Acho que gostar de tudo também é um pouco Não, difícil. não dá. E tem hora que a gente fica com bastante raiva do que eles aprontam, né? E você fala, por que que eu fui ter filho? E nessa hora da raiva, como manter a postura, assim, pra você não se descontrolar com o seu filho? Exatamente pra não pirar, porque esse é o tema, né? Então, assim, dificilmente um filho vai te tirar do sério. Dificilmente. Quem te tira do sério é a tua realidade, né? Só que a gente desconta em quem? Nas pessoas que são mais próximas para nós, nas pessoas que a gente tem certeza que não vai dar nenhum problema. Então, ainda ontem eu estava falando com uma coach minha e a gente estava falando sobre esse assunto. E ela falou, Renata, mas por que que a gente desconta só nas pessoas abaixo? Nas acima, não. Você não briga com o chefe, você não briga com o líder. Mas você briga com o marido, você briga com o filho, você briga com a mãe. Por quê? Porque é uma sensação de conforto. Você sabe que o teu filho, você pode brigar, ele não vai deixar de ser seu filho. A minha pergunta é, o teu nervosismo é com ele mesmo? Ou ele foi a gota d'água? Então, a gente acaba descontando num filho uma coisa que não é nossa. E isso não é legal para a relação. Então, eu preciso começar a aprender esse equilíbrio de desligar o mundo lá de fora e quando eu entrar na minha casa. Porque aqui na minha casa o mundo é diferente. Eu preciso ser eu aqui dentro, eu preciso fazer o que eu gosto de fazer quando eu estou com meu filho, com o meu marido, com a minha família, enfim. Precisa ser diferente. Mas eu também tenho as coisas, as tarefas do lar para fazer, né? Isso não tem como. Então, a minha pergunta é: como é que eu posso fazer com que o meu filho participe deste momento comigo? Porque não adianta você estar em casa lavando louça, fazendo janta e o teu filho na televisão, não existe interação. Esse tempo não é contado como mãe e filho, né? Mas eu posso chamar o meu filho para vir me ajudar, certo? Ensinar ele a descascar alguma coisa, ensiná-lo a temperar, sentir o sabor das coisas. Sente o sabor disso aqui, sente o sabor. Então, enquanto você está fazendo, você está interagindo. Esse tempo é o tempo mais mágico, que é o tempo em que a gente ensina o filho a sentir as coisas, né? A dar valor. É esse momento que ele vai lembrar de você como mãe. Então não tem essa história, eu não nasci para ser mãe. Você é uma mãe que tem algumas características e outras não tem. E outras mães não têm as características que você tem. E tá tudo bem. E nessa hora que você falou enfim, da raiva, a gente sempre coloca pra fora, a gente sempre joga no filho, mas também é importante nesses momentos que vocês estão juntos, que vocês passam tempo juntos, falar, nossa, eu gostei muito disso. Também é importante dizer pra ele, pra que ele saiba que aquele momento também significou, certo? Que é muito importante. Eu criei meus filhos falando da importância desse amor, né? E o meu filho é uma pessoa que sempre me dá alguns feedbacks. Nossa, como foi bom estar com você, como foi bom conversar com você. A minha filha também. Às vezes ela me escreve no WhatsApp o quanto isso é importante. Porque o que que a gente faz? A gente tem o costume de chegar em casa irritado do nosso trabalho. Aí você abre a porta, você vê a casa aquela bagunça, porque tem criança lá dentro, né? Eu não conheço essas casas de revista, tudo lindo, bonitinho. A minha nunca foi. Sempre teve brinquedo no chão, as crianças guardam no final do dia, mas enquanto você chega e eles estão brincando, a casa está bagunçada. E aí o que que a gente faz? A gente começa a falar assim, olha essa casa bagunçada, essa luz acesa, essa toalha molhada em cima da cama, esse tênis sujo aqui no meio do caminho. Então, a gente só começa a pontuar para a criança aquilo que ela faz de ruim. Mas se você chegar e você ver a casa arrumada, você não fala para ela, nossa, que casa bonita, que casa legal. Você fala, bom, é o mínimo que se espera. Não, pontua aquilo que ela fez de legal, porque a criança ela gosta de ser vista e quando ela é vista por algo positivo, ela vai começar a fazer aquilo mais vezes. Por quê? Porque é esse momento em que ela tem a tua atenção. Você se identifica com alguma dessas histórias e tem alguma dúvida, pode mandar nos comentários que a Renata responde. Vai trazer os comentários que vocês mandarem aí na live, mas por enquanto a gente continua com as confissões. Então, tenho 3 filhos e a caçula dos 3 tem um gênio forte. Nunca está satisfeita. Minha esperança era que quando crescesse mudasse, mas não. Faço tudo o que posso por ela, mas ela continua insatisfeita. Então, essa fala já é um problema. Eu faço tudo o que posso, né? A criança precisa do limite, é isso que a gente estava falando, da importância desse limite. Eu imagino que essa caçula, ela deve
ser muito o centro das atenções, né? Talvez pai, mãe e os 2 irmãos, que geralmente o caçula tem esse ponto, né? De ser, é muito amor. E ele começa a mandar. Então, ela desde cedo teve comportamentos em que foram apoiados. E hoje ela tem dificuldade em não se impor. E ela deve se impor para a família e fora também. E talvez em casa ela deve ter alguns problemas, porque não está acostumada a todo mundo fazer as coisas por ela. Então, o primeiro ponto é limite. O não é uma falta de amor. Muito pelo contrário, o não é um sinal de amor. A gente precisa falar não para o filho. E se você pegar essa menina e começar a mostrar para ela, uma menina, né? A caçula. A caçula. Então, se você pegar essa caçula e começar a mostrar o quanto ela é importante, o amor que vocês têm por ela, e começar a focar no comportamento positivo, mas não impositivo dela, vocês terão um resultado melhor com essa caçula. E acho que isso é uma questão interessante, porque ela tem 3 filhos e ela fala só de uma. É diferente a criação? Então, eu acho que tem um pouco também da época em que esses filhos nascem, né? Mas para o pai nunca tem diferença, né? A gente sempre tem a sensação de que a gente faz igual. E o filho sempre tem diferença. O filho sempre acha que a mãe e o pai gostam mais do outro do que dele, né? Então, isso pode gerar algum desconforto, porque a gente costuma a ver o que é feito para o outro irmão, mas a gente não percebe o que é feito para nós, né? Então, eu me lembro dos meus que comentavam, ai mãe, mas você fez isso para ele. Eu falei, para você. E aí ficava com aquela cara como que diz, não lembrava do outro, né? Não vê aquilo que é feito para nós, né? É diferente. Mas acredito que assim, na hora de dar bronca é da mesma forma, na hora de elogiar é da mesma forma, ou você tem que entender o jeito do seu filho para que essa bronca ou esse elogio seja aceito de forma mais efetiva? Enfim, nós somos seres diferentes, nós temos impressões digitais diferentes, não somos iguais, né? Então, tem pessoas que falam assim, nossa, são gêmeos e completamente diferentes, vivem na mesma casa, completamente diferentes. É assim que funciona. A partir do momento em que você entende como seu filho funciona, como ele se comporta, você consegue falar o mesmo idioma que ele. Isso facilita muito a comunicação. Eu aprendi isso com a minha mestra, Flora Vitória, que ela é mestre em psicologia aqui, psicologia positiva aqui no Brasil. Ela é embaixadora da felicidade e hoje, para mim, os lares faltam muito da felicidade. A gente precisa levar mais alegria, buscar mais as coisas que nos fazem felizes, né? E eu aprendi isso com ela, o quanto é importante, o quanto a psicologia positiva hoje, ela traz para nós formas da gente lidar com cada perfil de filho. Porque cada um de nós tem forças que são completamente diferentes. E quando eu ajudo meu filho a ser quem ele é e eu me comunico no padrão que ele entende, é como se a gente estivesse falando o mesmo idioma. Facilita muito. E falando um pouco sobre as experiências, a gente recebeu aqui uma pergunta da Carolina Rodrigues, que você estava comentando de passar um tempo juntos, então descascar alguma coisa na cozinha. Aí ela pergunta, aquele papo de o tempo de qualidade é melhor do que quantidade é verdade? Trabalho fora e chego em casa tarde. Fico preocupada com o pouco tempo que passo com meu filho de 5 anos. Então, Carolina, eu adorei a sua pergunta. Parabéns por ela. E eu vou te falar que é muito importante a qualidade. Então, começa a lembrar quais foram os tempos em que você teve com os seus pais de qualidade. Você vai lembrar que não eram tempos onde você estava brincando sozinha e nem vendo uma televisão e que eles estavam em casa. Era o momento em que eles estavam brincando de bola com você, lendo um livro com você. Eles estavam cozinhando com você, conversando com você, perguntando como foi o seu dia. Então, é melhor você ter 15 minutos de muita qualidade com o seu filho do que 2 horas em casa sem interação nenhuma. Tá, então foi o que você disse mesmo, aproveitar mesmo que pequeno, porque você tem carreira, enfim, tem outras prioridades também, além do seu filho. Então também é aproveitar esse tempo, a qualidade fala mais alto. E no momento em que estiver junto, falar da importância que ele tem para você, que não é porque você fica fora o dia inteiro, que ele não tem importância, que você passa o dia inteiro pensando nele, como você gosta de estar com ele,
Como você gosta de abrir a porta de casa e ver o filho chegando perto de você, porque às vezes eles vêm dar um abraço na gente. O quanto isso é importante. Ele se sente o ser mais querido e ele vai entender que você está no seu momento e que isso é legal para você também, mas que ele também é muito importante para você. E também você estava falando, às vezes é uma forma de chamar atenção, uma forma de chamar atenção positiva, né? Exato. Que vai ser com carinho e não dando uma bronca ou fazendo alguma coisa errada para chamar atenção. E muitas pessoas, elas colocam o momento do trabalho como um momento em que ela, olha, eu tô lá por você, para conseguir comida para você, para conseguir casa para você. Não, a gente coloca na criança um peso muito grande. Nós estamos lá porque nós queremos, nós estamos fazendo isso por nós. Então, o meu trabalho, eu gosto muito do que eu faço. E a minha filha um dia, eu, enfim, sou instrutora, né? E o meu filho ainda fez uma brincadeira. Ele falou assim, mãe, ele devia ter uns 7, 8 anos. Ele falou, eu acho que você é muito burra. Eu falei, filho, por quê? Porque você não termina essa escola nunca. Porque para ele eu ia na escola, né? E eu falo, filho, lá é o momento em que eu me sinto muito feliz, porque eu faço o que eu amo. Então, aí ele começou, quando eu falava, tchau, filho, a mamãe tá indo trabalhar, ele falou, vai, mãe, vai lá fazer o que você ama. Então, eles não se sentem abandonados. Né? Então, é importante a gente levar isso para ele, que o trabalho não é um peso, eu não tô fora porque eu tô querendo fazer as coisas por ele. Não, eu gosto daquilo que eu faço, é importante para mim, eu me desenvolvo, mas eu também gosto de estar com você. Então eu divido, né, o equilíbrio. E é importante também mostrar pra ele que tem dias que você preferia estar em casa, enfim, porque a gente vê muito isso, né? Ai, não quero ir pra escola hoje. E aí, como pai, às vezes você tenta se manter ali, não, temos que... É importante, às vezes, você dar esse braço a torcer e falar, eu também não, mas a gente precisa, enfim, explicar, ter uma conversa. Eu gosto sempre de deixar claro, porque quando eu vou trabalhar, não é só o amor que eu tenho pelo meu trabalho, eu impacto pessoas, eu ajudo pessoas. Então, se eu decido não ir, eu decido impactar negativamente a vida de outras pessoas. Sim. Então, eu falava para o meu filho assim, o teu amiguinho, ele vai sentir muito a sua falta, porque vocês ficam juntos o dia inteiro, brincam na escola, ele vai sentir sua falta. Como vai ser para ele? Ah, mas eu tô com preguiça, porque geralmente eles estão vendo um desenho, alguma coisa e não querem sair. Então a gente leva por outro lado, né? O quanto vai ser importante você viver esse momento com o seu coleguinha. Então aproveita, porque o desenho não vai acabar, mas aquele momento com o coleguinha você não vai mais ter. E a gente está recebendo mais perguntas agora da Gisele Costa. Ela fala, não sou mãe, mas tenho vários sobrinhos, afilhados e alunos. Gosto muito de ficar por dentro de tudo. E agradeceu a gente pela live. Ai, que legal! Então, obrigada a você por estar assistindo, estar acompanhando a gente. Então, vamos para mais uma confissão aqui. Sinto que cada dia mais sou apenas um fardo para todos e tudo. Minha filha de 3 anos não me obedece, só obedece raras vezes e mesmo assim quando ameaço chamar o pai dela. Estou cansada, estressada e perdida. Então, eu entendo o que ela fala, mas olha também a fala dela, né? Então, ela põe a figura de autoridade no pai. Ela não é autoridade? Né? Então, você é autoridade, você precisa, ao longo desse teu trabalho com a sua filha, né? O filho, não me filha, de 3 anos. Mostrar para ela que você tem essa autoridade, que é você quem decide. E ela vai entender isso a partir do momento em que você mudar o seu comportamento. Então, a percepção que eu tenho é que você tem um comportamento em que ela comanda você e não você comanda ela. Então, ela só te obedece quando você mostra que vai falar para a figura de autoridade. E você é a figura de autoridade, não é o pai. E é importante que o pai e a mãe também estejam num consenso, alinhadíssimos, pai nunca deve ir contra a atitude da mãe e nem a mãe, depois vocês conversam juntos, né? Mas se a mãe decidir uma coisa que você não concorda, pai, ou se o pai decidir uma coisa que você não concorda, faz ok, depois briga com a mãe lá no quarto, mas na frente da criança, afirma, não, a sua mãe falou isso, é para você fazer isso. Principalmente para a criança entender que realmente são os dois que estão num consenso, às vezes vai um representar, um falar, mas são os dois ali que se com 3 anos você não consegue controlar, não consegue pôr limite, com 12 anos você não tem mais resultado dentro de casa. É agora, é a hora, não espera não.
E aí já dessa forma mesmo que você falou, né? Na conversa, enfim. Até ela usa aqui a palavra ameaçar chamar o pai. Acho que também talvez seja num diálogo, numa. Mais num tom de conversa do que de ameaça, né? Então, a criança, ela testa a gente o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, você fala não, ela vai e faz. Você fala não pode subir aí, ela vai lá e sobe. Ela testa o tempo inteiro o nosso poder de comando mesmo. Então, você precisa mostrar quem é que decide, mas não é o mostrar de uma forma agressiva, e sim numa conversa, quais são os riscos que ela vai ter, que você está falando isso pelo bem dela, como seria se isso acontecesse, mas um papo assim, na idade dela, para ela. Então, abaixa, olha no olho, não olha de cima para baixo, para ela não se sentir ameaçada, e sim, fica ali de joelho, conversa como na idade dela, com as palavras dela, da forma dela, mas fala o quanto isso é importante para ela, que você está fazendo isso por amor. Então, quando eu uso essa fala, é até interessante, eu tive uma colega que ela tinha uma filha que era muito agressiva com as amigas, né? Muito agressiva. E um dia nós estávamos trabalhando sobre padrões de pensamento, que a gente até estava conversando aqui antes da live, e ela falava assim, Renata, eu escutava da minha mãe que eu te bato porque eu te amo. E a menina começou a aprender que todas as pessoas que ela amava, ela tinha que ser agressiva. Por quê? É uma fala da mãe. Isso é um problema da mãe. Então, muitas vezes a gente leva para o filho aquilo que é nosso. Então, eu preciso tomar muito cuidado com isso. Esse negócio de não quero que o meu filho passe pelo que eu passei é bobagem. Porque você só é o que você é pela dificuldade que você passou. Existem estudos que são fantásticos que mostram que filhos de pessoas que têm tudo, eles têm muita dificuldade em ter sucesso, porque não aprenderam, não passaram por dificuldade. E a pessoa que não tinha nada e teve sucesso, por que ela teve sucesso? Porque ela foi aquela pessoa que passou por tanta dificuldade e falou, não quero mais passar por isso. Aí o que o pai fala? Eu não vou deixar meu filho passar por aquilo que eu passei. Bobagem, deixa ele passar. Porque é aqui que vai formar aquele homem, aquela mulher. E a gente só pode blindar até um certo período, né? Depois de um limite não dá mais. Então, de uma forma ou de outra, a criança vai acabar passando por alguma situação parecida com isso, mas aí não vão ter os pais para blindar e pode ser mais chocante a realidade. A criança precisa aprender a lidar com essa situação, porque essa é a verdade. A gente não sabe o dia de amanhã. Aquela segurança que a gente quer para o nosso filho não existe. Então, eu tenho que ensiná-lo a cuidar da segurança dele, da vida dele, da forma como ele leva as coisas, né? A Isabel Jimenez também comentou agradecendo a live, falando tema super importante, pais e filhos sempre com assuntos relevantes e diversificados. Adoro. Muito obrigada, Isabel, pelo comentário. E a gente busca mesmo ajudar você com todas as questões em relação à maternidade. A gente pode ir para mais uma aqui. Não estou conseguindo curtir minha bebê. Estou sempre cansada e estressada. Ela não dorme direito à noite e quer ficar no peito. Eu me culpo. Às vezes acho que não sei ser mãe. Não, fica tranquilo. Imagina o seguinte, existe uma teoria que é o princípio de Peter, que é o princípio da incompetência adquirida. Então, nós nunca tivemos filhos, de repente nasce um filho, né? E aí ele não fala, ele não tem manual, ele não desliga. Né? Então a gente fala, como eu lido com esse filho? Tudo aquilo que é novo gera muita insegurança para a gente. Será que eu estou fazendo certo? É a mesma coisa quando você é promovido. Então, você estava num cargo X, você sabia fazer aquilo, aí você foi promovido, está super feliz, no dia seguinte você não sabe mais fazer aquilo. É o mesmo com o filho. Você engravidou, aí o teu corpo começou a mudar, você não sabe o que está acontecendo, aí começa a passar mal, fica com aquele desgosto, aí o filho nasce, o filho só chora e você não entende aquele choro. Isso é normal. Isso não quer dizer que você é uma boa mãe ou não. Se você não está conseguindo ter um tempo para você, arruma alguém, pede para alguém te ajudar, tira leite, sabe, tira umas horas para você, vai fazer alguma coisa que você goste. O dia inteiro talvez não dê, porque às vezes a gente não tem com quem deixar, mas começa a aproveitar melhor os momentos em que você estiver com o bebê. Aproveita o momento em que você está amamentando.
A meditação é uma coisa que ajuda muito as mães. Hoje a meditação na psicologia positiva já é considerada a ferramenta que mais limpa as nossas emoções negativas. Então, nós queremos acertar sempre e isso é impossível. Você vai acertar, fazer uma coisa com o filho, aí você vai fazer igual com o outro, deu errado. Então não se preocupa, você vai errar. O importante é você ter a intenção de acertar. Eu estou precisando de um tempo para mim. É lógico que você precisa de um tempo para você. Todo mundo precisa. Você não consegue ser 24 horas por dia mãe. Você vai enlouquecer rapidamente. Então você precisa ser mãe, você precisa ser esposa, você precisa ser você. Então, separe os tempos. Às vezes o teu filho vai precisar chorar um pouco e tá tudo bem, não tem problema, choro não mata, mas você precisa cuidar de você. Separa um tempo para você. É importante lembrar que assim como o filho nasce também vai aprender, você aprende a ser mãe, né? Como você mesma disse, não vem com manual, então, e cada filho é diferente. Então, às vezes você já teve experiência com o filho, mas o segundo traz novidades, traz novos desafios, enfim. Exato. E também tem as idades, né? A hora que você aprende a lidar com o bebê, ele cresceu, tá com 1 ano. Aí você já não sabe mais lidar com o bebê, porque não é mais um bebê, já tem 1 ano. Aí ele começa a fazer coisa, começou a andar, já era. Aí você vai ver. Então, cada idade é uma novidade e que você vai ter que se reinventar. Esse é o ponto. Aproveita cada fase do bebê para se reinventar como mulher, como profissional, como mãe, porque não para. Né? Então, o que funcionou com um não vai funcionar com o outro, e funcionou agora, amanhã não vai funcionar mais, mas não se desespera. Fala, e agora o que eu faço? Sabe, eu acho que a melhor coisa é a calma, o equilíbrio, medita e se pergunta, o que eu faço? Que a resposta vem. E não pira. Não pira, porque não vale a pena, imagina. Faz já com uma reflexão mais calma, né? Não tão no calor do momento. Hoje eu até indico para algumas coaches minhas, no YouTube você tem inúmeras meditações que ajudam você a se acalmar, meditações guiadas, porque tem pessoas que falam assim, Renata, eu não consigo meditar, esse negócio de esvaziar a minha mente. Não, você pode fazer uma meditação guiada, tem ótimas, excelentes meditações no YouTube. Então você está amamentando, põe aquela meditação, vai, sabe, desligando um pouco, deixa um momento mais prazeroso. O filho está enlouquecido hoje, deixa ele com alguém, vai para o banheiro, liga a meditação e fica lá meditando um pouco, tranca a porta do quarto, sabe? Às vezes 5 minutos você volta renovada. E a psicologia positiva diz que é uma das melhores ferramentas para a gente manter o equilíbrio. Isso é importante. Bom, Renata, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo até aqui. Agradeço todas as dicas, em nome de todo mundo. E tem alguns comentários. Não vai dar para ler todos, mas agradeço pelos comentários. E para vocês que perderam o começo da live, a gente está aqui lendo algumas confissões do site Antes de Mim. Para quem não conhece, é um site pensado para as mães em que elas podem anunciar aqueles produtos, aquelas peças que os filhos já não usam mais, que ficaram pequenos, enfim, é um lugar para desapegar e fazer uma renda extra. E além disso, também tem um portal para você desabafar anonimamente. Então, se você está com alguma questão, enfim, deixa o seu desabafo. Pode ser que numa próxima live seja o seu comentário aqui e com a ajuda de uma especialista para falar sobre o assunto. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço aí vocês a possibilidade de estar aqui. E é importante esse desabafo, porque só de falar ou de escrever a gente já se sente mais leve. Sem dúvida. Então, um beijo e até a próxima. Até mais.